João, olá, boa tarde. Eu acho que em termos de logística fará sim, porque é o quadro legal onde permite depois de ter a perspectiva prática da efetivação do direito à participação da criança. E até estava a lembrar que há cerca de um ano tivemos um painel, as duas, não foi? Tivemos as duas exatamente no mesmo. Foi um acontecimento a quatro mãos, como eu até disse, e que fez o enquadramento jurídico e depois a João com a perspectiva muito mais prática, mas como tem que ir dar as aulas, se lhe der mais jeito em termos de tempo, acaba por ser indiferente. Eu Ah, acho que não, porque são não 3 tem horas. tempo? Eu tenho aulas às 4h30, portanto, Uhum. como estou em casa, não é? Portanto, isto é só Não descer tem, o é só descer, PowerPoint. exatamente. Foi o que eu Pronto, é fiz só descer. ontem, exatamente. Sim, Saí da pronto, é um reunião e bocadinho entrei na por aí. aula. E, portanto, eu acho que, que os colegas que nos estão a assistir e os estudantes não vão. Pronto, não fará diferença, e acho que também a Sara perdoa-nos esta troca, que também, no fundo, não é mais do que fruto também, no fundo, de estarmos quase em casa, não é? Sim, sim, professora, não há problema. Para nós era, lá está, o que foi dito foi que como a professora tinha que sair mais cedo, que tinha pedido para iniciar primeiro, mas para nós não há qualquer problema. Ok. Professora, a única coisa que lhe vou dizer é que se me autorizar, eu já meti a gravar, mas se me autorizar, porque temos muitos alunos do nosso curso, neste caso em estágio, e tivemos muitas solicitações para gravar esta conferência, assim digamos, para depois assistirem mais tarde. Não há qualquer impedimento da parte da professora. Não, da minha parte, não. Boa, Não boa. Eu há, já Pronto, pedi não há. já autorização tinha à dito. professora Ana Não, está e bem, também não há problema, portanto, começa a está professora Ana bem. Perdigão, não é? Sim, senhora. Pronto, e eu Ok. depois então mando-vos, eu posso-vos mandar inclusivamente os diapositivos que eu vou usar aqui, e depois posso-vos mandar. Ana, Professora, então passava a Ok. palavra a si, pode ser? Sim, Ana, senhora, está obrigada. ótimo. Nada, por amor de Deus, está ótimo, sim, senhora. Então, muito boa tarde e antes de mais nada, eu também queria dar os parabéns a estes dois núcleos, porque acho que foi uma conjugação muito feliz na abordagem do tema da condição social da criança ao longo do tempo, ao longo da história. E agradecer na pessoa da Inês Ferreira o convite que me dirigiu para aqui estar, porque é sempre um enorme gosto revê-las. Se nós então tivermos uma perspectiva através de um olhar jurídico para analisar um pouco a condição social da criança, faz-nos ir desde logo à primeira lei de proteção à infância, que data de 1911, em que, apesar de ser apontada como uma lei vanguardista para a época e bastante inovadora, a verdade é que ela também é tida como a primeira tentativa de autonomizar o direito das crianças, já que retira os menores de 16 anos do sistema penal dos adultos. E, por outro lado, cria pela primeira vez os tribunais de competência especializada, os tribunais de menores. No entanto, vendo bem e lendo todos os artigos que fazem parte dessa longa lei, ela é completamente omissa quanto à possibilidade da criança ser ouvida ou participar nas decisões no âmbito dos processos que então, à sua luz, eram tramitados. Posteriormente, em 1924 e 1959, aparecem as duas declarações dos direitos da criança internacionais, com muito peso e relevo, na medida em que alertam para a necessidade de a criança ser protegida, mas olhando-a sempre como um ser vulnerável, enquanto objeto do direito a quem cabia efetivamente assegurar a sua proteção. E é este olhar que nós em 1962 vamos escolher na Organização Tutelar de Menores, já revogada pela atual Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, e que também assume o nosso Código Civil de 1966. Portanto, o olhar sobre uma criança, alvo de decisões, objeto e, sobretudo, um menor sem lhe ser reconhecida o direito a pronunciar-se e inserido numa família patriarcal em que o pai assume o estatuto de chefe de família e, por outro lado, em que a mãe tinha apenas um papel meramente consultivo na educação e manutenção dos filhos, da vida dos filhos menores. E, portanto, esta concepção de família dá-nos uma perspectiva do poder paternal que apenas se limitava à obrigação que os filhos tinham de honrar e respeitar os pais. E era esta a concepção de poder paternal. Portanto, os filhos não podiam expressar qualquer opinião. Posteriormente,
Em 1977, nós assistimos a uma profunda reforma do direito da família português e à luz de uma nova Constituição da República Portuguesa, de 1976, em que nos traz a igualdade parental. E então nós vamos encontrar no Código Civil, podemos escolher agora uma imagem de família solidária. E porquê? Porque a conceção e a definição do então também ainda considerado poder paternal, só em 2008 é que se fala de responsabilidades parentais, nós vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, a manutenção do dever de obediência dos filhos aos pais, mas o Código Civil já impõe que estes tinham que atender à opinião dos seus filhos, de acordo com a sua maturidade, nos assuntos familiares importantes. E, portanto, é esta a primeira vez que, de uma forma clara, a nossa legislação acolhe o apelo à opinião da criança, nomeadamente nos assuntos familiares. Ora, isto rompe com uma concepção tradicional em relação à visão que tínhamos de criança e quebra o silêncio instaurado até aqui na família por parte dos filhos, impondo agora aos pais o dever de os ouvir nos assuntos familiares importantes. E reparem, ainda nem tinha sido aprovada a Convenção sobre os Direitos da Criança. Isto passa-se em 1977 e só em 1989 é que é aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas a Convenção sobre os Direitos da Criança, que Portugal assume logo em 1990. E de facto é este instrumento internacional que eleva o menor à criança. E eleva o menor à criança na medida em que reconhece, desde logo no seu artigo 12º, o direito a ser ouvido, o direito à sua audição e mais, e a participar nas decisões que lhe digam respeito. E ora, é esta visão que deixa de ver a criança como um mero objeto a quem cabia o direito de proteger, para o encarar como um verdadeiro sujeito titular de direitos, esses sim juridicamente reconhecidos. Portanto, uma visão de criança ignorada ao longo de muitos anos, ao longo da história, mas que a Convenção a impõe a todos os Estados que assim a ratificam. E, portanto, eu acho que é esta nova visão de criança que nos permite discutir alguns temas e questões, nomeadamente este, o direito à sua audição nos respectivos processos que lhe digam respeito. Por outro lado, a nossa ordem jurídica consagra um sistema mitigado, como costuma referir a professora Clara Sotomayor, ou seja, nós só consideramos maior de idade quem tiver 18 anos. No entanto, abandonamos uma tese tradicional em que olha para os menores como uma total incapacidade e há determinados passos no direito em que nós reconhecemos a possibilidade da criança e do jovem se autodeterminarem de forma válida, ainda que menores de idade. E, portanto, em alguns sistemas chamam-lhes maioridades especiais. Nós não lhes chamamos maioridades especiais, mas reconhecemos em alguns espaços do direito quase uma total capacidade de exercer por si próprio livremente os seus direitos, sem termos que recorrer ao Instituto das Responsabilidades Parentais. Então, como eu costumo dizer, numa breve visita guiada ao nosso ordenamento jurídico, à nossa arquitetura jurídica que versa sobre a criança e sobre o jovem, logo no domínio da proteção, o jovem com 12 anos tem o direito de se opor à eventual intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e ainda que os pais deem o seu consentimento para a intervenção da mesma, esta não fica legitimada para tramitar o processo, sendo uma obrigação legal a sua remessa para tribunal. É sempre obrigatória a sua audição nos processos de promoção e proteção, sejam eles tramitados na CPCJ ou em sede judicial. O próprio jovem com esta idade pode abrir o processo, pode consultar o processo, pode recorrer da medida de promoção e proteção que seja aplicada a seu favor e pode constituir advogado. Portanto, eu diria que no sistema de promoção e proteção em sentido restrito, ou seja, no domínio da proteção, a criança surge como um verdadeiro estatuto processual. Depois, nos outros mais recentes decretos-leis que regulamentam as medidas de promoção e proteção do acolhimento familiar e do acolhimento residencial, fiéis ao princípio da audição obrigatória e da participação da criança,
estes decretos-leis reforçam estes dois direitos, chamando a criança a expressar a sua opinião de acordo com a sua idade e com a sua maturidade e capacidade de compreender o que está em causa. E, portanto, reforçam uma vez mais, no âmbito da proteção, este seu direito a opinar, a participar nas decisões que lhe digam respeito. Nomeadamente no âmbito da adoção, é verdade que a criança que seja adotada por determinadas pessoas ou por determinada pessoa, com 12 anos de idade, tem que ser ouvida sobre esta matéria, sob pena de a sentença que vai decretar a adoção poder ser revista quando não foi ouvida a criança com 12 anos de idade. E também é verdade que faz parte das audições obrigatórias do juiz os filhos biológicos de quem pretende adotar serem ouvidos sobre esta questão, se querem ou não querem ter irmãos por esta via. É em 2015 que surge o novo regime jurídico da adoção, que mais uma vez a chama a pronunciar sobre o seu projeto adotivo e tem que se pronunciar presencialmente perante o juiz. Portanto, tem que ir a tribunal também pronunciar-se sobre esta questão, reforçando assim o que já dizia o Código Civil sobre matéria de adoção. Numa outra figura jurídica, no apadrinhamento civil, também chamamos a criança com 12 anos de idade a dizer se quer ou não quer ser apadrinhada por esta ou por aquela pessoa, e também ela subscreve o compromisso de apadrinhamento. Passando para os 14 anos, chegamos, por exemplo, à figura jurídica da tutela, e é verdade que a criança é chamada num conselho de família para também participar na escolha do seu tutor. No domínio da saúde mental, nós encontramos a criança com 14 anos a poder exercer determinados direitos sem ter que ser representada pelos seus pais ou representantes legais. Com 16 anos, assistimos a um alargamento enorme da malha jurídica. Estamos prestes no limiar de chegar à maioridade e, portanto, com 16 anos, o jovem pode contrair casamento com autorização dos pais, pode perfilhar, pode administrar os proventos adquiridos pelo seu trabalho, pode escolher a religião que quer professar, pode a mulher grávida dar o seu consentimento de forma autónoma para interromper a sua gravidez, pode dar o seu consentimento prévio para a adoção do seu filho, deixa de ser considerado inimputável e passa a responder criminalmente. Em caso de internamento hospitalar, pode escolher quem quer que a acompanhe. Enquanto vítima pela prática de um crime, pode por si só apresentar queixa. Em caso de adoção, pode ter acesso às raízes biológicas desde que tenha o consentimento dos adotantes. E entre os 16 e os 18 anos, ainda que através dos seus representantes legais, ela pode requerer o procedimento da mudança da menção de sexo na conservatória do Registro Civil, sendo ouvida pelo conservador presencialmente. Em sede de regulação das responsabilidades parentais, desde 2008, que o legislador deixou de estabelecer uma determinada idade em que a criança possa ser ouvida e, portanto, em sede de regulação das responsabilidades parentais, qualquer idade permite, se o juiz assim entender, ouvir a criança sobre esta questão tão delicada relativamente à atribuição de guarda a outro ou a ambos os progenitores ou até uma terceira pessoa. Se o nosso sistema de promoção e proteção em sentido lato, portanto toda esta manta de retalhos que eu costumo dizer que é o direito das crianças, já de forma exaustiva consagrava o apelo à opinião da criança e o reconhecimento à necessidade da sua participação em todos os processos que são tramitados a seu favor. Então, em 2015, com o regime geral do processo tutelar cível, temos o artigo 5º que lhe dedica um espaço enorme e desenvolve este direito de audição. A forma como a criança deve ser ouvida em tribunal, o modo como deve ser interrogada, em que condições deve estar a sala à sua espera, que não deve ser nomeadamente a sala de audiências onde decorrem as diligências,
Os advogados não devem estar de toga, os juízes não devem estar de beca e deve ser utilizada uma linguagem muito acessível, clara e transparente para que se possa colher efetivamente a expressão da vontade da criança. E assim tem sido o entendimento dos tribunais superiores ao dizerem que de facto não é vinculativo para os juízes a audição da criança neste tipo de processos que lhe digam respeito. Mas, por outro lado, também não pode ser encarado como um mero meio de prova. E como tal tem sido entendimento da parte da magistratura que a não observância deste direito que assiste à criança vai beliscar com toda a certeza as decisões, sob pena até de as não tornar válidas. E como tal, no âmbito da adoção, até é fundamento, o facto de não ter sido ouvida a criança, até é fundamento que legitima solicitar-se a revisão da sentença que decretou essa mesma adoção. Portanto, além de não dever ser encarada como um meio de prova apenas, deve ser encarada como o direito à palavra, o direito à expressão, que é reconhecido à criança não só através do artigo 12º da Convenção, mas porque está espelhado em todo o nosso sistema de promoção e proteção da criança e do jovem, e assim sendo como um efetivo direito à sua participação nos processos em que lhe dizem respeito, e assim será integrado, sem dúvida nenhuma, numa cultura judicial que cada vez mais a encara como um verdadeiro sujeito titular de direitos. E este sim será seguramente o caminho. Terminei. Obrigada, professora. Nós vamos ter a sessão de dúvidas após a apresentação da professora Maria João. Penso que não há problema, pois não, professora? Em termos de tempo? Não, estou tudo Acho que certo. estamos assim à vontade, ainda são 3h20, portanto, professora, dou-lhe a palavra agora a si. Muito bem. Cumprimentar-vos novamente, boa tarde, agradecer também o vosso convite e a uma oportunidade também de ver a doutora Ana Perdigão e portanto é sempre bom revê-la e é sempre bom ouvi-la e em termos de serviço social e daquilo que são os requisitos, eu diria, para uma boa prática, as competências de natureza jurídica, digamos assim, são importantes. Não somos juristas, mas é importante compreender a linguagem, é importante compreender os enquadramentos e eu acho que nós temos tido a sorte ao longo destes anos de contar com a Ana Perdigão e isso é muito importante porque ela consegue transformar e normalmente é sempre algo que é sempre recorrente quando nós ouvimos os alunos falar sobre ela, que é ela torna a linguagem jurídica acessível e compreensível mesmo para quem não está na área. E isso é um mérito, porque nós sabemos que a linguagem jurídica não é exatamente a mais óbvia muitas vezes e para nós é muito importante, porque em muitas situações nós produzimos documentos que acabam por ir para o jurídico, temos que ler documentos que vêm do jurídico e, portanto, sem querer esbater aquilo que é a especificidade de cada área, também é importante que tenhamos competências de compreender a área do outro e fazer o melhor que sabemos no sentido de cooperarmos numa intervenção articulada. E, neste sentido, acho que a área do direito é das áreas que estão mais próximas do serviço social. É uma área em que nós sentamos lado a lado em muitas situações e não tenho a certeza, mas acho que na área da infância é capaz de ser aquela em que nós acabamos ainda por sentir isso de uma forma mais urgente. Eu propunha... Sara, acha que eu posso partilhar o... Estou só aqui a tentar. Está bem? Sim, pronto, agora acho que já consegue, professora. Já consigo, ok. Espera aí que eu também estava a carregar no sítio errado. Isto Pronto, então,
o que é que eu tenho que ser honesta convosco e, portanto, eu não construí esta comunicação de raiz se calhar já há uns 2 ou 3 anos. Eu tinha estado num seminário onde exatamente tinha sido colocada a questão da participação e à luz daquilo que tem sido o que eu tenho lido e o que eu tenho colocado também nas aulas nos últimos tempos, digamos que eu fiz aqui alguma, esperemos, melhoria e portanto não vos trago uma comunicação elaborada de raiz. E daí eu ter mantido este tema que aparentemente parece quase demasiado ambicioso para uma conversa informal como aquela que nós vamos ter aqui. Mas a verdade é que eu, quando estava quase a apagar o título para fazer talvez uma comunicação e simplificar um bocadinho esta abordagem, de modo a também não criar demasiadas expectativas, pensei que efetivamente esta questão da participação e do empowerment da criança são 2 conceitos absolutamente ligados. E que é fundamental que nós, profissionais, e se calhar, sobretudo nós, assistentes sociais, tenhamos a noção que facilitar a participação da criança é efetivamente contribuir para um acréscimo de poder. E, sobretudo, que este acréscimo de poder seja no sentido do exercício da sua condição de cidadania. E por isso achei que, mesmo que não tenhamos a oportunidade de aprofundar muito, acho que no horizonte devemos ter sempre esta ideia-chave de que efetivamente facilitarmos as condições de participação da criança é, sem dúvida, dar-lhe poder e é reconhecer que efetivamente ela é sujeito de direitos e, portanto, tem aqui um papel importante nas situações que lhe dizem respeito. E isto também é muito mais fácil de dizer do que depois operacionalizar naquilo que é o nosso cotidiano. E aqui eu vou centrar-me sobretudo no cotidiano da intervenção. Mas eu podia ter explorado esta comunicação também na dimensão da investigação. Ou seja, talvez tradicionalmente nós não tenhamos muito presente a utilização de técnicas de recolha de dados mais adaptadas a crianças, mas a verdade é que existem muitas publicações, existem muitos artigos de natureza científica, quer a nível dos manuais de métodos e técnicas de investigação, quer até de artigos também neste âmbito, que dão-nos conta da necessidade de adequar os instrumentos de recolha de dados e de tornar as crianças também participantes naquilo que são os processos de investigação. E, portanto, poderíamos estar aqui a falar de métodos visuais, podíamos estar aqui a falar de instrumentos de recolha de dados com base na oralidade, mas que são adaptados às características da criança e, portanto, digamos que há aqui um mundo que é importante. E digamos que aquilo que eu, apesar de não ir desenvolver, queria deixar como ideia é que, enquanto investigadores, podemos também ter as crianças como elementos participantes para a recolha de dados, desde que saibamos construir instrumentos de recolha de dados que a ela se adequem. E gostava de lhes dar só um exemplo daquilo que foi uma experiência de recolha de dados que o ano passado uma estudante fez no âmbito do mestrado em Serviço Social sobre escola inclusiva, em que resolveu que devia conversar com os alunos daquela escola e para isso utilizou fotografias, utilizou vídeos e a partir daí é que construiu toda a conversa a nível de um focus group. E, portanto, há aqui várias formas de nós adaptarmos e podermos também dar voz à criança naquilo que é a produção de conhecimento e ela ser participante. E, portanto,
Este era o primeiro tópico, digamos assim, colocar também a criança na agenda da investigação em serviço social. O segundo tópico, e agora já passando para as questões da intervenção, eu gostava de começar por partilhar convosco um poema que se chama A Flor. Eu não trouxe o poema todo, trouxe-vos só um excerto e com uma ideia propositada, obviamente, não é? Portanto, Albano de Negreiros escreve que pede-se a uma criança, desenhe uma flor, dá-se-lhe papel e lápis. A criança vai sentar-se no outro canto da sala, onde não há mais ninguém. Depois a criança vem mostrar essas linhas às pessoas. Uma flor. As pessoas não acham parecidas estas linhas com as de uma flor. Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração e do coração para a cabeça, à procura das linhas com que se faz uma flor. E a criança pôs no papel algumas dessas linhas, ou todas. E eu escolhi este poema por uma razão, e vocês podem interpretá-lo da maneira que acharem mais conveniente. Mas a verdade é que ouvir a criança significa abertura para aquilo que ela nos quer dizer. Significa olharmos para o código de leitura que ela tem e não lermos de acordo com o nosso próprio código de leitura. Porque não faz sentido ouvir a criança e depois interpretar de acordo com aquilo que são os nossos conceitos ou os nossos preconceitos, com aquilo que é os nossos códigos de leitura da realidade. E isto aplica-se, vocês sabem, aplica-se a tudo o que é a prática profissional, não apenas quando estamos a falar com as crianças. Mas aqui era este tópico que me pareceu importante, que é ouvir a criança significa despirmos-nos daquilo que são os nossos conceitos, os nossos preconceitos e ter uma verdadeira abertura e perceber qual é a interpretação, qual é o ponto de vista que ela escolhe para refletir connosco. Achei que devia, inicialmente, olhar para o conceito de participação. E o conceito de participação pode ter a ver com interação, integração, influência. Portanto, digamos que é o envolvimento das pessoas no processo de satisfação das necessidades. Significa influência para a tomada de decisão. E há aqui, neste último parágrafo, uma questão que me parece importante, que é assegurar que os sujeitos têm suficiente informação. Uma das coisas que ainda hoje somos deparados quando estamos nos atendimentos é o déficit de informação que as pessoas têm. E como é que isto acontece numa altura em que cada vez há mais informação, em que parece que toda a informação, por mais complexa que seja, está a um clique, mas a verdade é que ainda hoje nós temos a noção, quando trabalhamos com as pessoas, de que elas não têm informação suficiente para poder se posicionar nos assuntos e, sobretudo, também para poderem tomar decisões com consciência e informadas. E, portanto, este também é um patamar da participação. Agora, afunilando para o conceito de participação na criança e no jovem, digamos que este conceito de participação, de uma forma geral, significa que ela pode ter uma voz, uma influência, um papel. E nós vamos ver que isto também aqui tem patamares. Ela pode ser ouvida e depois também pode ter uma influência e pode ter uma participação nas decisões e nos processos finais. E, portanto, outra ideia que eu comecei a afunilar, que também já tinha partilhado convosco a partir do título desta comunicação, tem a ver com a participação e o empowerment, aqui de uma forma mais clara, na medida em que, quando o assistente social está sentado, está deitado, está em pé, está a brincar, está a conversar com uma criança, significa que há aqui uma partilha de poder. E isso é fundamental. É uma partilha de poder porque significa que ela está disposto
a ouvir e tomar em consideração aquilo que é a postura e as atitudes do outro. E então, o que é que significa? Significa que nós estamos dispostos a partilhar, então significa que a criança vai ter um acréscimo de poder. E isto é fundamental. E, por favor, não fiquem nunca com a ideia de que as crianças são demasiado pequenas ou que não têm maturidade suficiente para este conceito de participação. É evidente que nós não podemos pedir a mesma maturidade e a mesma reflexão de acordo com, desculpem, não podemos pedir a uma criança com diferentes idades a mesma maturidade. Isso é óbvio, não é? Mas a verdade é que não é por ser uma criança mais pequena que ela não pode ser ouvida e não podemos ter em atenção aquilo que é a percepção e a visão dela sobre os assuntos. Eu costumo dar um exemplo muito simples, que é a participação treina-se. O exercício de participação também é uma aprendizagem. Quando há uns tempos atrás eu lia um artigo sobre a questão da participação política e a participação civil em jovens universitários, aquilo que os resultados diziam era que em muitos países não existe este treino de participação. Ou seja, o jardim de infância, o primeiro ciclo, o ensino secundário não proporciona aos estudantes este treino de participação, de ouvir a sua voz, de espaços para ouvir as crianças e para que elas também possam ser consideradas nas tomadas de decisão. E vamos deixando isto muito àquilo que são as dinâmicas familiares. E nem todas as famílias têm os mesmos métodos educativos. E, portanto, nós vamos deixando muito este treino de participação àquilo que são os modelos educativos de cada família, treinando para uma participação e para uma autonomia, ou em modelos muito mais centrados na obediência e num processo mais autoritário. E, portanto, digamos que as crianças também não têm esta oportunidade. Mas se nós somos diretores técnicos de equipamentos onde há respostas sociais para crianças mais pequenas, também é uma forma de nós assegurarmos que os projetos pedagógicos do jardim de infância, que os projetos pedagógicos das salas, que se calhar têm 4 anos, 5 anos, também podem ter espaços em que as crianças podem fazer valer a sua opinião, começam a habituar-se a ouvir a opinião dos outros, a ter que muitas vezes ceder, a ter que ser flexível naquilo que são as suas ideias, e isto também é algo que se vai educando e é algo que nós vamos aprendendo a fazer. Olhando para os níveis de participação da criança, nós podemos criar aqui alguns patamares. Num primeiro patamar, a criança é ouvida. Num segundo patamar, a criança é encorajada a expressar o seu ponto de vista. Temos uma perspectiva da criança que é tomada em consideração. É uma criança que é envolvida no processo de tomada de decisão. E, por último, ela também pode partilhar poder e responsabilidade na tomada de decisão. Retorno à ideia que tinha anteriormente. Não se esqueçam que estas situações também têm muito a ver com aquilo que se pode pedir à criança. E aquilo que se pode pedir à criança também está intimamente ligada com a sua etapa de desenvolvimento infantil. Portanto, quando nós muitas vezes pensamos porque é que somos tão encorajados a fazer aprendizagens no âmbito da psicologia e como é que somos tão encorajados a conhecer de uma forma mais aprofundada aquilo que são as etapas do desenvolvimento infantil, também tem muito a ver com isto. Tem a ver com a necessidade de podermos refletir aquilo que podemos pedir à criança. E, obviamente, que todas as crianças fazem o seu desenvolvimento de forma única, mas depois há aquilo que é o padrão e é aquilo que nós sabemos à partida que consta na sua etapa de desenvolvimento em que ela está integrada e depois em cada caso específico poderemos adaptar de acordo com as características daquela criança. Mas a verdade é que é importante nós conhecermos essas etapas e depois podermos também olhar para elas de uma forma flexível e dinâmica e podermos então integrar aqui
todos estes patamares do desenvolvimento. Eu vou passar este enquadramento jurídico, não faz sentido estarmos aqui agora a falar sobre ele, a doutora Ana já referiu e, portanto, digamos que o assistente social tem, muitas das suas circunstâncias de intervenção, balizados esta orientação mais normativa e jurídica, outras vezes as próprias normas também de funcionamento das organizações. Mas aquilo que nos traz também aqui hoje, a questão da operacionalização desta participação, como é que efetivamente os assistentes sociais podem e devem incluir esta participação naquilo que é o seu cotidiano. Há uma expressão de um autor que eu trouxe neste primeiro parágrafo, diz que há ainda alguma dificuldade na operacionalização deste conceito de participação e de empowerment. Eu gostava também de ressalvar que ele escreve isto em 97 e eu acho que desde 97 até agora já vão uns bons anos e também há aqui alguma mudança naquilo que é o envolvimento da criança. Até porque, como a professora Ana Perdigão nos disse, o enquadramento jurídico mudou muito nestes últimos anos e, portanto, permitiu uma voz muito mais presente daquilo que é a participação e a necessidade e a oportunidade da criança poder participar. Normalmente, se nós pensarmos em participação, a participação também pode ser entendida como uma perspectiva de desenvolvimento para a criança, porque desenvolve-lhe competências de respeito, responsabilidade, além de tudo aquilo que nós estávamos há bocadinho a falar a propósito do próprio jardim de infância, que é comunicação, debate, negociação e, portanto, toda uma perspectiva que se educa no sentido até de no futuro serem cidadãos verdadeiramente implicados do ponto de vista da sua participação social e política. Então, que competências é que se esperam do profissional? A assertividade é importante sem sermos autoritários, mas acho que tem que haver aqui um foco e, portanto, a assertividade é uma competência importante. Negociação, saber ouvir, saber ler, saber muitas vezes ceder e ter abertura aqui para negociar. Comportamentos profissionais, e aqui nestes comportamentos profissionais estão contidos todos os elementos que se passam pelo respeito, pela dignidade da criança e também atitudes que têm a ver com a pontualidade, têm a ver com não infantilizarmos as próprias crianças. Por exemplo, uma questão que eu acho sempre importante é se nós estamos numa visita domiciliária ou se nós estamos num atendimento em que a criança está presente, não ignorá-la, ou seja, não falar com os adultos como se ela não estivesse presente. Ela é uma pessoa e deve ser respeitada naquilo que ela é. A partilha de informação e aquilo que é transversal a todas as áreas no serviço social, que tem a ver com a supervisão e a reflexão. É importante os profissionais serem capazes de refletir sobre as suas práticas e, nesse sentido, poderão adequar a ação àquilo que será mais propício ao desenvolvimento da sua atividade. E, portanto, estas questões, sobretudo do envolvimento da criança, são importantes que sejam alvo de discussão nas reuniões de equipa, nas sessões de supervisão, quando elas existem, e que façam parte da reflexão sobre a prática e na prática. E depois há um elemento que é fundamental para a promoção da participação, que tem a ver com a relação. E se nós efetivamente estivermos motivados para ouvir e
e possibilitar que a criança participe, significa que estas 3 qualidades, cordialidade, empatia e autenticidade, são obviamente fundamentais. Porque se nós efetivamente estivermos disponíveis para perceber aquilo que a criança tem para nos dizer, significa que estamos dispostos a ter em conta esta sua voz. Depois, de uma forma mais, digamos assim, mais didática ou mais pedagógica, para dizer de outra forma, há aqui algumas recomendações que eu não quis deixar de pôr aqui, mas que eu acho que são as óbvias que nós partilhamos muitas vezes nas unidades curriculares. Esta, no fundo, tem a ver com a atitude numa entrevista, tem a ver com a nossa atitude num espaço de atendimento, numa conversa. É evidente que a questão da linguagem, a questão do ritmo, a questão de podermos ter que dar tempo para que a informação seja processada, responder ao ritmo da criança, fazer perguntas que possam ser compreendidas ou não e dar espaço para a criança poder refleti-las, ter atenção ao silêncio. Os silêncios muitas vezes são importantes e nem sempre as crianças usam o silêncio simplesmente porque estão distraídas, às vezes estão a pensar e têm essa necessidade, tal como os adultos. É importante depois todo um conjunto de atitudes, obviamente, que já nós conhecemos das práticas de natureza mais humanista e baseadas na relação. Muitos assistentes sociais usam o lúdico também como meio de comunicação. Eu acho que o fundamental aqui é que enquanto profissionais também estejamos confortáveis com essa situação. Se vocês sentirem que estar a jogar, estar a desenhar, estar a brincar pode ser uma forma também de nos relacionarmos com a criança, vai depender muito da vossa autenticidade e também do contexto. Eu acho que, e aqui a literatura não é muito consensual, a experiência que eu tenho visto nos profissionais é diversa, dependendo também da sua forma de intervir. Vocês vão encontrar colegas que estão perfeitamente no chão a jogar PlayStation enquanto conversam com a criança, e isto é sentido de uma forma autêntica. Há outros colegas que não sentem que isto seja uma forma adequada e preferem um espaço mais formal. E mesmo quando nós preferimos um espaço mais formal, não significa que nós não consigamos ser empáticos, calorosos e criar um ambiente favorável. A ideia de que temos que ser lúdicos tem mais a ver com a vossa forma de estar do que exatamente com o objetivo. Acima de tudo, parece-me, e aqui é um bocadinho uma opinião pessoal, portanto vale aquilo que vale, é a vossa autenticidade que é mais importante, porque também não queremos criar uma situação que possa ser entendida com uma criança como manipuladora, ou seja, estamos aqui a brincar com ela e entretanto vamos sacando alguma informação, e isto é muito triste, não é? Esta atitude, nós não gostamos de ser manipulados, e a última coisa que nós gostaríamos era de manipular alguém, e portanto se eu me sentar a jogar com uma criança, eu não deixo de ser assistente social. E é importante que ela saiba isto. Eu não deixo de ter o meu papel, mas exatamente como na visita domiciliária, eu posso tomar chá ou não tomar chá, não é? Aquela velha questão que nós já conversámos várias vezes e que dá pano para mangas sempre nesta reflexão. Eu acredito sempre que isto depende mais da modo como nós enquadramos e nós vivemos, e a autenticidade e a transparência, se calhar a expressão aqui é transparência, mais importante é isto, nós não estamos ali para imitar um amigo, ou não estamos ali para
ser menos sérios, estamos só para facilitar a comunicação, e a verdade é que nós sabemos que há muitas crianças e muitos jovens que se concentram muito mais quando estão a fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isto de estarem sentados a uma mesa a conversar connosco pode não ser uma forma de melhor se concentram. Se calhar eles concentram-se mais quando têm um tablet ou o telefone e mais o computador e estão a olhar para não sei quantos ecrãs e o pensamento flui muito mais. E, portanto, a experiência também nos ajuda a posicionar-nos enquanto profissionais, a reflexão e a literatura, obviamente, que também, mas, acima de tudo, eu acredito sempre que cada um de nós, tendo princípios na intervenção, vai encontrar sempre os meios mais adequados de construir o seu percurso profissional. E aqui eu vou avançar, porque, na verdade, já falámos sobre isto. Desculpem, vou só parar aqui nesta última 2 linhas. Eu sei que eu sou um bocadinho chata relativamente a esta questão, a diversidade cultural, mas sinto mesmo que é uma coisa importante. Cada vez mais nós vivemos em contextos muito diferenciados e não temos a noção daquilo que são as diferenças de linguagem, de hábitos, de religião, de cultura, e é importante nós termos esta sensibilidade e é importante nós termos a capacidade de perceber como é que é o mundo do outro. Não temos a obrigação de conhecer tudo, mas temos a obrigação de estar atentos e de perguntar. E isso é muito importante, porque por vezes nós entendemos determinadas coisas de uma forma simplesmente porque estamos a vê-las à luz daquilo que são as nossas regras. Obstáculos identificados pelos assistentes sociais: o número de profissionais, limite de tempo, prioridades de intervenção, deficiências a nível das competências profissionais e a própria cultura da organização. Embora isto tenha aqui contextos de 2012 e até o mesmo trabalho de 97, quando eu estava a refletir sobre eles, eu achei que eu poderia encontrar isto ainda hoje naquilo que é as respostas dos colegas que estão nas organizações. Na verdade, como dizia outro dia uma colega, eu estive uma manhã inteira a conversar com uma criança. E uma manhã inteira significa que, dependendo da organização onde ela trabalha, isto pode ter um preço a ser pago por ela. Porquê? Porque, na verdade, não sabemos exatamente quantos atendimentos é que ela deveria supostamente ter feito num espaço em que ela só esteve. E, portanto, isto depois também depende muito dos contextos das organizações. Mas, independentemente disso, eu acho que nós devemos ter sempre isto no horizonte. Muito rapidamente, experiências de comunicação. As crianças esperam que os adultos estejam interessadas nelas, queiram saber a sua opinião. Por vezes há alguns receios, por vezes elas precisam de alguma privacidade, por vezes não é numa sala de atendimento, por vezes é importante que nós facilitemos outros meios de contacto que permitam que a criança esteja no seu espaço e faça o diálogo da maneira que é mais favorável à criança. E, portanto, estas novas tecnologias, que agora já não são tão novas, não é? São muito importantes para facilitar a comunicação e também é importante que tenhamos essa facilidade. Em síntese, as crianças e os jovens não têm falta de conhecimento e experiência, têm conhecimento e experiência básicos para o debate. Muitas vezes somos nós, assistentes sociais, que não temos nem o conhecimento e a experiência da criança e do jovem. Mas a verdade é que, e terminava com esta frase, a prática e a política das organizações torna-se muito mais enriquecida quando, efetivamente, facilitamos o envolvimento da criança neste processo de empowerment. Obrigada. Muito bem, muito bem. Ok. Obrigada às duas professoras. Agora íamos dar um espacinho para dúvidas. Não sei se
algum dos presentes tem alguma questão que queira colocar, de acordo com o que foi abordado agora. Oh, Sara, eu não tenho questão, tu sabes que eu gosto muito de falar, mas há uma coisa que eu gostava de seguir de partilhar, que eu já quando as professoras falaram disto no ano passado, eu tenho sempre esta ideia na minha cabeça. Há uns bons anos, eu fiz o típico pedido aos meus pais de ter um irmão. Eu era pequena, tinha uns 4, 5 anos. E por motivos de saúde, a minha mãe não pode ter mais filhos. E na altura os meus pais abriram um processo para adotarmos uma criança. E eu tenho esta imagem na minha cabeça como se fosse ontem, é uma das poucas imagens de vir aqui à casa dos assistentes sociais e ter estado aqui, e isto aqui com aquilo que a professora Maria João estava a falar sobre o brincar, o deixarmos ir. A assistente social esteve aqui no meu quarto comigo e outra estava com os meus pais lá embaixo e eu lembro-me perfeitamente que foram para aí 2 horas e meia em que eu só falei, nós só brincámos, nós fazíamos puzzles, ela depois fazia-me perguntas e eu tenho ideia de algumas perguntas, se eu estava disposta a partilhar os brinquedos com o irmão, o que é que eu queria, o que é que eu não queria, eu tenho algumas dessas questões na cabeça, mas sempre que falamos sobre estes assuntos vem-me sempre à imagem essa atitude da profissional. Na altura não tinha noção do que estava a acontecer, hoje e estar nesse curso e estar a perceber que espera que ela fez o que ela fez o que nós estamos a aprender e o que nos é dito, e ver a atenção da pessoa e também valorizar uma criança de 5 anos e a opinião dela. Acho que, pronto, sempre que falamos disto, eu lembro-me disso e é algo bastante presente. E pronto, era só para dizer isto. Sabes, Sara, que eu gosto muito de conversar. Mas tem isso como uma boa experiência, portanto. Tenho, mas depois para concluir, depois entretanto os processos são muito demorados e a vida intrometeu-se e acabei por nunca ter tido um irmão, mas ficou sempre essa imagem da pessoa aqui com muita paciência. Eu hoje vejo isso com imensa paciência, porque eu já desde pequena era uma criança que dava um braço, uma mão eu queria o braço e o corpo todo, mas é uma experiência foi muito positiva nesse sentido. Isso é bom. Bom, não sei se mais alguém tem. Eu tenho aqui uma questão que não sei se vai suscitar ou não debate, apesar de não termos assim muito tempo. Mas a minha questão, e lembro-me de quando houve o caso da Valentina, acho que não estou a errar dizer o nome, eu nunca me apercebi nunca investiguei muito bem o caso, mas uma coisa que estava sempre na minha cabeça, até porque nesta altura já tínhamos tido a unidade curricular com a professora Ana Perdigão, e esta questão da criança só ser ouvida a partir dos 12 anos estava-me na cabeça, e a minha pergunta é porque é que não podia ser ouvida mais cedo. Por exemplo, neste caso a Valentina se calhar tinha-lhe prevido, porque pelo que diziam a criança não queria ir para o pai, já havia muitos constrangimentos e fazia sempre muita, não é birra, mas zangava-se porque não queria ir para o pai e não se sentia confortável. E a minha pergunta era se as crianças pudessem ser ouvidas antes. Claro que tem que se ter em conta as fases do desenvolvimento que a professora Maria João Pena referiu, mas se calhar se em alguns casos preveníamos certos acontecimentos um bocadinho mais desagradáveis, como aconteceu neste caso. E pronto, era esta a minha questão. Não sei se querem as duas professoras responder ou se como quiserem, professoras. João, não sei se quer dizer alguma coisa. Sim? Ora, o caso da Valentina eu também só conheço pelo que a comunicação social nos traz ao conhecimento, não é? No âmbito do processo que terá corrido da regulação das responsabilidades parentais entre os pais da Valentina, seguramente que ela foi ouvida, porque desde 2008 deixou de haver a tal baliza de idade, se bem que o legislador tenta sempre alinhar o critério da idade com o discernimento ou maturidade ou capacidade de compreender o ato que
está a pronunciar-se e o alcance desse ato, não é? A verdade é que, então, em 2015, vem-se reforçar o direito à audição da criança exatamente nos procedimentos tutelares cíveis, como é o caso da regulação das responsabilidades parentais, nunca sendo vinculativo para o juiz. É um meio de prova, mas também um direito à expressão e dar corpo e efetivação a estes dois direitos da audição e da participação nas decisões que lhe digam respeito. Portanto, seguramente ela terá sido ouvida. Mas há determinadas circunstâncias que os pais até pedem a audição da criança e os juízes até rejeitam porque consideram ou porque à partida é muito tenra idade ou porque já tem a informação disponível suficiente e não precisa mais da audição da criança para eventualmente concretizar a sua decisão, etc. Muitas vezes estas situações surgem nos tribunais por acordo e o juiz apenas vai homologar e, portanto, já não será precisa a intervenção da criança no sentido de ser ouvida e, portanto, tudo isto tem vários contornos, porque cada caso é um caso. Não sabemos, e aqui houve várias versões, se a Valentina queria ou não queria estar com o pai, não é? O certo é que até os vizinhos e toda a comunidade que falava, ninguém disse que alguma vez havia suspeita de maus tratos, a própria mãe refere isso. E é a própria mãe que, devendo estar a Valentina só aos fins de semana com o pai, porque o pai tinha um computador em casa e isso lhe permitia o acesso à telescola, assim o permitiu. Se o processo da Valentina, que a verdade é que acho que ela tinha um processo de promoção e proteção ativo na Comissão de Proteção, se a mãe da Valentina tem comunicado este facto à Comissão de Proteção, eu quero crer que se calhar haveria uma maior preocupação no seguimento daquele tempo junto do pai por parte da comissão, ou pelo menos as técnicas estavam avisadas que não estavam a cumprir o acordo do que dizia, mas por acordo dos pais a Valentina não estava onde devia estar junto também e que estava normalmente em casa do pai. Este dado, por acaso, acho que aqui poderia ter feito alguma diferença. Estou eu também aqui a divagar um bocadinho. Agora há uma certeza que eu lhe digo, daqui para a frente, eu não sou juíza, nem tenho toda a informação do processo e longe de mim fazer qualquer juízo de valor. Agora, em relação ao destino destas 3 crianças, era uma situação que eu não teria qualquer dúvida da medida de promoção e proteção que desse desde logo aos 2 filhos do casal, o filho está entregue ao pai, com certeza, só o filho da madrasta, não é? Agora, os outros 2, eu não teria qualquer dúvida em pôr com vista à adoção internacional. Quebrava a regra de só ser viável uma adoção internacional com caráter subsidiário, ou seja, quando já não é viável em Portugal, porque em nome do superior interesse assim se permite quebrar a regra e trazer à colação e aplicar-se esta exceção, por 2 motivos. As competências parentais estão demonstradas, acho que ninguém tem dúvidas. E por outro lado, em relação a estas 2 crianças, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, vão ser sempre os filhos dos assassinos. No jardim de infância onde estiver, na escola que irão frequentar, onde vão fazer férias, saírem à rua, comprarem pão, eles no nosso país estão sempre e serão sempre os filhos de 2 assassinos, porque e portanto, quanto a mim, um projeto de vida para estas 2 crianças passaria por uma adoção internacional. Não teria qualquer dúvida, ainda bem que não sou juíza, mas aqui nesta situação eu acho que não me restariam muitas dúvidas, independentemente de haver outros contornos no âmbito da regulação das responsabilidades parentais, no âmbito da promoção e proteção e agora no processo crime. Temos que conjugar os 3, não é? Os juízes terão que conjugar tudo isto. Certo. Obrigada, professora, pela resposta. Não sei se mais alguém tem alguma questão que queira levantar, ainda temos um bocadinho. Bem, se não temos, eu vou agora fazer as despedidas, não é? Porque também me compete, mas se alguém me quiser interromper entretanto, também eu não me importo. Bem, eu queria mais uma vez agradecer a presença da professora Ana Perdigão e da professora Maria João Pena. Penso que foi um contributo
muito importante, principalmente eu pelo menos sinto que agora que estou no estágio, pelo menos sinto que esta experiência de estágio está a ser mais a sério do que a anterior e sinto que estas informações são sempre boas de serem relembradas. Eu estava a partilhar com a professora Ana no início desta sessão que havia muita... felizmente ou infelizmente no meu local de estágio não tenho que lidar com muitos processos jurídicos, mas há pouco tempo tive que preencher uma minuta de uma regulação das responsabilidades parentais e lembrei-me da professora falar sobre isso. Infelizmente não era para eu preencher porque era suposto ter sido feito no tribunal, mas é sempre uma aprendizagem e levo daqui coisas que também já tinha dado anteriormente e que é sempre bom, lá está, relembrar e penso que será igualmente bom para os meus colegas, principalmente para quem está em estabelecimentos jurídicos e para quem está a estagiar em CPCJs. E queria também agradecer mais uma vez ao Núcleo de História pelo convite para esta atividade que foi muito interessante e foi muito benéfica tanto para o nosso lado como para o lado deles, porque na parte da manhã tivemos uma sessão mais ligada ao âmbito da história e agora mais ligada ao serviço social. E pronto, penso que é isto. Obrigada também aos presentes que estiveram aqui. E pronto, obrigada, professoras. Dou então encerrada a sessão e boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Foi um gosto também. Muito obrigada.